Patrocínio IEL Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Bom, nós estamos aqui em mais um webinário do Trend Ceará, Trend CE. Aqui hoje com os convidados aqui, André Siqueira, da Sind Alimentos, presidente da Sind Alimentos, e também o Novando Pinheiro, da CESO, presidente da CESO. Eu sou Célio Fernando, fui convidado aqui para fazer uma moderação. Como economista, vou ouvir bastante aqui. É óbvio que a gente está sempre aqui tentando aprender um pouquinho mais, mas também vou fazer umas provocações aí sobre o setor de supermercados. A perspectiva para 2021 é muito importante. E a gente vê esses reflexos aí da pandemia. Como é que essa pandemia está chegando aqui no nosso Ceará, né? E tem afetado positivamente ou até negativamente também esse setor supermercadista e de alimentos, né? Eu gostaria de começar aí com o Nidovando, da CESO, e em seguida aí ouvir um pouquinho o André Siqueira também, a gente tentar aqui conversar um pouquinho sobre esse momento aí dos supermercados e do setor de alimentos. Obrigado, Nidovando, é com você. Boa tarde. Sérgio, o supermercado, né, a gente, como essenciais, a felicidade, né, de poder ficar aberto, não que a gente pudesse comemorar, de ver tantas empresas fechadas, e sabendo que muitas nem voltam, né, principalmente as pequenas empresas, né, elas têm muita dificuldade. Mas tivemos aí um ano de 2020 de um crescimento, né, no varejo, onde também o supermercado gerou, aqui no Ceará, praticamente, nós geramos aí aproximadamente 20.500 empregos a mais, né, 18.500 empregos, né, no período de 2020, no momento da pandemia. Então, a segunda cidade do Nordeste a gerar mais emprego, a oitava a nível Brasil, né? Nós tivemos que fazer contratações por conta do incremento nas vendas, por conta do aplicativo, né, o e-commerce. Então, assim, tivemos que se adaptar. Quem já não estava com essas ferramentas teve que se adaptar ao mercado para poder conseguir fazer essas vendas. Então, assim, tivemos um ano difícil, porque a gente teríamos que se adaptar aos protocolos, né, sanitários. Foi feito também vários investimentos para que a gente pudesse atender aquelas pessoas que vinham nas lojas e a gente ter o cuidado que não pudesse estar trazendo algum tipo de contaminação para esses clientes que estavam em loja, consumidor em geral que estava em loja. Perfeito. E aí, André, você também tem sentido aí essas dificuldades, esses problemas e também se adaptando a esse novo contexto dentro da indústria de alimentos? Como é que você tem visto isso? Bem, Sérgio, um abraço a você, muito obrigado aí pelas perguntas, Nidovando também, um prazer estar contigo aqui, tá? Poder contribuir com essa temática tão importante aí que envolve o abastecimento da população, né, e a relação de consumo aí que se estabelece. E na indústria também não foi diferente, né? Então, nosso segmento não parou, né? Nós passamos aí o ano todo, em meio à pandemia, funcionando, obviamente com muitas adversidades, né, que tiveram que levar as empresas a se adaptar a novas situações, né, de convivência com essa problemática, mas assim o setor industrial de alimentos do Ceará está de parabéns aí, conduziu tudo sem provocar falta de produtos no mercado. Eu acho que talvez lá no comecinho, em março do ano passado para abril, talvez o ovo chegou a faltar ovo, mas foi uma coisa muito pontual, né? E obviamente o álcool em gel, porque por razões óbvias, né? Mas tirando esses exemplos pontuais, né, a indústria tem procurado atender, também se adaptando, Lindovando, a relação com o cliente, muitas indústrias também entrando com a busca de ferramentas digitais de comércio, né?
e até mesmo o próprio Sim de Alimentos, Célio, nós aceleramos um projeto que já vinha sendo tocado, e nós criamos uma plataforma digital onde você consegue acessar todas as empresas filiadas ao Sim de Alimentos numa única página, num único ambiente, exatamente para facilitar que o supermercado, ou o atacadista, ou o próprio consumidor tenha acesso, né, ao contato diretamente com a empresa. Então, acho que todos nós procuramos nos reinventar, e vejo também muitas oportunidades que a gente pode estar construindo junto aos supermercados que possa fortalecer essa relação, principalmente do produto que é feito no Ceará. Poxa vida. Bom, a gente tem observado esse cenário, né, difícil que vocês relataram, mas também de feliz adaptação aqui no Ceará, né? Quando a gente observa também não só a lógica do e-commerce, mas também essa adaptação também na logística. Nós não somos campeões de logística, mas, de repente, você não teve problemas, como falou muito bem o André, de interrupção em nenhum momento de nada. A gente viu no mundo inteiro problemas muito sérios, né? E o Ceará conseguiu, de alguma forma, e com muita eficiência, né? Talvez a gente fala de alguma forma, mas, obviamente, é com muita ciência, com muito trabalho, né? Conseguindo atravessar tudo isso. A gente também está observando outros movimentos. Óbvio que os supermercados tiveram esse crescimento de faturamento, mesmo indústrias, aí, a gente viu aí o excelente resultado em termos de lucro de Dias Branco, aí, que é o que a gente acompanha no mercado de capitais, mais de 700 milhões aí de resultado líquido, e também alguns movimentos recentes, Carrefour comprando aí as cadeias aí da Big, né, da Walmart, e isso aí é uma modificação. A Big estava sendo apontada para uma IPO, uma Initial Public Offering, já na Bolsa de Valores. E nós tivemos aí um terceiro, nós tínhamos já Carrefour, tínhamos Pão de Açúcar, e agora tivemos o Mateus. O Mateus inaugurou bem o mercado de capitais. Existe alguma perspectiva também dentro dessas adaptações, e tudo precisa de capital, inovação, tecnologia, logística, novos canais de distribuição, como ocorre esse omnichannel, né? Quer dizer, tudo você está vendo agora, tudo é novidade. A gente fala de indústria 4.0, mas a indústria 4.0 permeia a cadeia produtiva, né? Você vai da indústria até a distribuição, você já se confunde um pouco com relação a onde é que vai a indústria, onde é que chega o comércio e serviço, porque é uma indústria que acaba vendendo, sendo uma grande distribuidora, e o próprio comércio passa a ser uma grande indústria, né, dentro disso. E é importante a gente analisar esse novo momento. Mas vocês observam outros movimentos para a busca de capitais? Isso é necessário, expansões. A gente vê várias redes de supermercados no próprio Ceará crescendo de maneira assim forte, né? Não é um ou dois supermercados que estão sendo colocados. Pelo menos, eu consegui ver pelo menos uma meia dúzia sendo reerguidos em plena pandemia. É isso mesmo, Midovano? É isso mesmo, André? E essa busca de capital para tudo isso? Será que temos condições de ter esses investidores e querem ir ao mercado, à indústria de alimentos e os supermercados aqui do Ceará? A gente tem visto realmente muita busca, né, de aquisições. Aqui no Ceará tem passado algumas assim muito pequenas, né, lojas pequenas sendo passado para outros grupos dentro das próprias redes, né? Os regionais aqui são muito fortes, né? Assim, forte assim no mercado, né? A gente vê vários regionais aqui que se destacam muito bem. Isso é bom para o Ceará, né? Porque tudo que é conquistado aqui fica aqui, né? Então a gente vê realmente várias redes, né? Eu venho até conversando com o nosso arquiteto, né? E aí eu pergunto: e aí, já parou de fazer projeto para a loja? Ele disse: não, eu estou cheio até 2021. Olha aí, então, assim, surgindo muito o varejo, está surgindo muito. A gente fica preocupado já, assim, isso vai ao longo prazo. Será que realmente vamos permanecer nesse crescimento? Será que vai ter realmente consumidor para consumir e para que essas lojas se mantenham, já que existe um custo muito alto de operação de loja? Mas, em si, assim, a gente fica satisfeito de ver o Ceará em pleno desenvolvimento, né? E
A gente se preocupa muito assim também com as lojas menores, saber se elas realmente vão sobreviver nesse meio, porque assim, mas eu acredito que assim o segmento de associações aqui é forte e isso fortalece o pequeno, e isso é bom, porque hoje você entra numa loja no Bom Jardim, no Conjunto Palmeira, não discriminando nenhum bairro, mas você encontra as lojas muito boas e você vai encontrar aqui em bairros, né, nobres, você vai encontrar lá lojas climatizadas, com piso de granito, porcelanato, e isso é muito bom para o varejo alimentar. E a gente tem escutado muito mesmo das pessoas, do pessoal que vem visitar, as indústrias que vem visitar aqui, os diretores, fica impressionado quando chega aqui que encontra esse tipo de loja que tem 2, 3 check-out, 4 check-out, com esse potencial de atender qualquer tipo de consumidor que chega na loja dele. Isso é muito bom para nós aqui no estado do Ceará. E a gente fica muito feliz por ter o varejista cearense ter na cabeça de dizer, eu tenho que ter uma Qualidade, loja... né, qualidade no atendimento, uma nova forma de colocar. É muito bom. Você falou aí de um movimento forte e que é natural, né? Quando você tem esse tipo de mercado que a gente atua, onde as margens podem reduzir pela concorrência, um movimento de consolidação, né? Um movimento que é ocorrido também no Brasil todo. E aqui outras grandes marcas estão querendo chegar. A gente escuta toda a vida o Matheus, que foi para o IPO aí com quase... já com valor de mercado de 17 bilhões, quer dizer, um número extremamente significativo, considerando aí até um Carrefour com 40 bilhões, né? Então, é muita coisa, muita coisa. E é um setor que fatura aí, acho que em torno de quase 400 bilhões, né? 380 bilhões por ano. E não sei como é que ficou já 2020 com tudo isso. Mas é interessante. Mas vamos ver como é que essa coisa vai se adaptando também com os capitais, né? Para que haja concorrência. E fora as drugstores, né? Você começa a encontrar também a concorrência do próprio supermercado ali numa farmácia, né? Que também está nas mesmas condições e, de alguma forma, também faz essa mesma concorrência. Mas, André, dentro disso aí, nessa cadeia produtiva, a indústria de alimentos, ela consegue, com esse movimento, ela tem um planejamento, com esse crescimento que tem ocorrido. A gente sabe que só em Fortaleza a gente tem 1 milhão de pessoas no não estado, ou seja, a renda é muito baixa. A gente também teve, no ano passado, a questão do auxílio emergencial. Mesmo tendo uma curva, vamos dizer assim, saindo lá de R$ 1.200 a R$ 600, média de 845 para depois 300 e agora, em média, 250, o auxílio emergencial ele cria, principalmente para os mais pobres, um estado nosso que tem 3 milhões de pessoas aí na extrema pobreza, ou seja, pessoas que ganham formalmente, assim, ou pelo menos pelos indicadores abaixo de R$ 89, você tem um potencial muito grande ainda para alimentos, né? As pessoas aqui não são tão bem nutridas. Eu acho que também isso constrói. André, você na indústria de alimentos, você observa esse movimento de crescimento dos mercados e esse potencial, dado as nossas precariedades, é um paradoxo, mas é uma verdade. O quanto ainda pode crescer o setor de alimentos e supermercados diante dessas precariedades que a gente sabe que existem no nosso estado. Ele ainda é muito dividido e com rendas num público muito grande, ainda muito baixas. Bom, do ponto de vista produtivo, né, a gente se relaciona muito dentro do sindicato, são 130 aproximadamente indústrias filiadas, 20 e poucas indústrias são de ração animal e o restante de alimentos, né? E eu converso muito, nós interagimos bastante dentro desse grupo, e a gente percebe algumas empresas despontando para investimentos, algumas empresas que cresceram também na pandemia, em virtude, talvez, do produto ou também de alguma oportunidade que encontrou no mercado internacional, como, por exemplo, a indústria de castanha, que tem ali 90% do que produz voltado para exportação, pegou esse bonde do dólar e foi muito favorável para a venda externa, né? Então, eu acho que acompanha o crescimento da indústria. Eu tenho um ponto de preocupação muito grande, Célio, nesse momento, que é a pressão dos custos, dos preços das commodities, e aí me refiro mais a milho e soja, tá? que em cadeia influencia todo o setor agropecuário,
e oprime totalmente os pequenos produtores, no sentido de ele não conseguir repassar para o consumidor final ou para o supermercado aquela correção de custos que o produto dele teve esse acréscimo. Então, hoje está vivendo... Só para você ter uma ideia de grandeza, milho, há um ano atrás, era R$ 45 a saca. Hoje é R$ 93. Então, estou falando de mais de 100%. E milho, por exemplo, na composição de uma ração, ele é 70% às vezes. E no custo de um frango, é também 70% a ração. Então, ele representa muito. Milho e soja impacta no ovo, no leite, no queijo, enfim, em todas as cadeias aí da pecuária, nas principais cadeias da pecuária. E nisso, talvez eu provocaria o Nidovando no sentido de que maneira a gente pode estar juntos valorizando o que é feito no Ceará. Porque se a gente abre a porta, né, do seu estabelecimento, ou uma ação via associação que possa promover isso nos outros supermercados, valorizando o que é feito aqui, essa renda tende a girar dentro do Estado, diferentemente de estar colocando um produto que está em outro estado do Brasil. Então, esse efeito em cadeia, ele também traz impactos positivos para a economia, né? Se eu compro o que é daqui, eu estou gerando emprego aqui, dependendo da situação tributária, estou gerando mais impostos aqui e a gente ajuda o Ceará a sair mais rápido da dificuldade. Então, eu acho que a gente poderia, Nildo, traçar um plano de sentar na mesa as entidades, né, de maneira institucional, sem querer favorecer um ou outro, mas um pensamento estratégico de como a gente pode fortalecer essa relação, né, de aberturas de portas para a indústria cearense dentro do supermercado no Ceará. E começa lá pelo cliente, né? A gente também tem aí o governo lançou aí a cesta básica para 150 mil famílias, né? Já é um processo, ou mesmo o Ceará Crédito também é outra linha, onde você está trabalhando o lado da demanda. E você mostrou aí um choque de ofertas pesados. É o preço da commodity, isso não está acontecendo na commodity agrícola, mas também deu uma disparada também no preço das placas, né, no minério de ferro, China comprando muito, quer dizer, as produções aumentando, e isso é uma verdade, fora o efeito dólar, né? E aí, a pandemia, de alguma forma, não talvez aqui no Ceará, que administrou melhor a sua indústria, mas em muitas indústrias você teve um outro choque de oferta, que foi redução mesmo de produção. Então, acaba também você tendo três elementos aí, né? O crescimento da commodity agrícola, mais o dólar e mais algumas produções, né? Não vou dizer na indústria de alimentos, mas que também caíram. E você tem GPM chegou a perto de 30%. Você fala tem 5% só. Já tem um outro fator, Célio. E que o nível geral de preço também está subindo, né? Essa conversa entre você e o Nidovando tem que ser muito importante. E mais ali, a demanda chegando, porque daqui a 4 meses não tem um auxílio emergencial. Então, a conversa começa agora. É verdade que você coloca. Você, como um grande líder, já está abrindo um ponto. Daqui a 4 meses, cadê o auxílio emergencial? Tem aqui uma indústria forte. Como é que você consegue girar isso e para poder trabalhar? Muito importante. Nidovando e André, a provocação foi boa e eu entrei no meio. Segue aí com vocês. Viu, Nidovando? Eu acho, o que o André falou, eu acho que é importante, eu acho não, é importantíssimo a gente estar apoiando as indústrias locais. Eu acredito que a gente pode ver as que a gente não compra ainda, André, a gente depois poderíamos sentar e ver quais são, existe isso aqui, a gente começar a tratar dentro das associações. E até assim, eu participo de uma associação, que é a Rede Uniforça, que a gente pode conversar, de repente, lá através a gente levar para a CESU, olha, pessoal, estamos trabalhando com essa indústria, estamos indo muito bem, e eu acho que é algo que a gente pode fazer um incremento muito grande. É um ponto de preocupação, como o Célio falou, é exatamente já a questão do auxílio. O mercado ele já sentiu de dezembro até
agora, março, ele sentiu a retirada do auxílio, né? Então, assim, até dezembro ainda fomos na maré boa, mas aí quando entrou janeiro, fevereiro, aí a gente começou a perceber, opa, o auxílio, ele realmente foi o que movimentou, né? 2020. Tivemos aí as pessoas, não indústria, o varejo que mandou as pessoas para cá, seus trabalhadores, ficavam recebendo ainda através das empresas, através do governo, e assim acabou tendo muito dinheiro no mercado, né? Tanto que quando abriu foi uma explosão de venda de tudo que tinha, não foi só quem vendia relógio, quem vendia qualquer coisa começou a vender, que nem esperava vender tanto. Mas eu acredito que é uma preocupação em 2021. Eu tenho, assim, na minha mente, eu sou muito otimista, mas estou muito cauteloso em 2021, principalmente após o segundo semestre, porque eu acho que a gente pode ter aí uma grande dificuldade. Aí é onde a gente tem, não nesse momento, a gente tem que se preparar antes. Chegar perto da indústria, vamos aqui embora das mãos, vamos trabalhar junto para que a gente possa promover o mercado junto. Perfeito. André, você queria colocar, vou botar mais um ingrediente, hein, André? Se você começa a integrar essas cadeias aí e também envolve a academia, o Estado, e aí a gente pode falar um pouquinho de sustentabilidade também. Tem que se colocar integrado nas cadeias produtivas, mas também tem que se mostrar competitivo sustentavelmente. O que é isso? É você ter aquelas máximas do ponto de vista do ambiente, né? Eu acho que isso é muito importante, as questões sociais que estão envolvidas, e aí um pouquinho de sugestão, né? A gente fala de moeda. Então, por exemplo, se vocês começam a falar de desenvolvimento endógeno, e aí o Ceará conseguindo falar com as suas próprias cadeias e distribuir para os seus próprios cidadãos, a gente pode falar também em criptomoeda social. E aí vai um grande desafio. Vocês podem, porque moeda é in God we trust, ou Deus seja louvado. Em qualquer parte do mundo é confiança. Faz 50 anos que nós não temos mais o lastro em dólar. O dólar não tem lastro mais de ouro. Então, quer dizer, se vocês confiam um no outro na cadeia produtiva, pode ser que a gente possa criar a nossa criptomoeda social para atender essas famílias mais baixas, comprando aí no supermercado repassando, e quem sabe aí o Estado também sendo um aceitador desse oxigênio, já que a gente está falando em pandemia. A gente precisa dar oxigênio a esse pulmão aí da economia e desse setor de alimentos, principalmente. Isso é segurança alimentar. A moeda é importante. A moeda vem e ela pode ajudar a fazer a circulação. André, mais provocação. Você puxou ligação e eu entro com a economia aqui para poder dizer que tem meios para poder construir isso e ver como é que a gente financia tudo isso, né? Então, isso é importante. Mas vocês mesmos podem ser autofinanciadores, já que tudo hoje é autoprodução, né? Fotovoltaica, estações de tratamento de água e tudo para baixar o custo. Mas aí fica com você, André. Sério, a gente tem lá no nosso sindicato alguns desafios, né, enquanto entidade, para poder chegar a quem precisa. E eu sempre tive a preocupação de tentar chegar no pequeno e de tentar chegar no produtor do interior, na indústria do interior, porque sempre são as menos favorecidas, né? Aqui a gente está perto de Fortaleza, nós temos aqui a Federação da Indústria, SESI, Senai, IEL, uma atenção muito grande às indústrias locais, um serviço espetacular conduzido pelo nosso presidente Ricardo Cavalcante, mas muitas vezes quem está lá no interior não tem a mesma facilidade, né, de uma consultoria, de uma melhoria, de um treinamento. Então, a gente tenta ajudá-los, né, a alcançar as melhorias necessárias. E aí, dentro dessa provocação que eu coloquei para o Nido, obviamente que a gente não é pedir que a porta seja aberta para um produto qualquer, né? Então, eu conheço vários produtos de alta qualidade, certo? Que são produzidos aqui na região metropolitana, mas também são produzidos na Jaguaribe, são produzidos em Pereiro, na região de Ibiapaba. Então, temos produtos da região lá do Limeira do Norte, para o Jaguaribe. Então, tem coisa boa em muitos lugares.
Então, acho que são algumas bandeiras importantes que poderiam ser levantadas, tanto da indústria local, como do interior e como do pequeno. Entendeu? Acho que alavancas importantes para poder impulsionar a relação, né, entre quem produz e quem vende ao consumidor. E eu fico à disposição totalmente, no momento segundo aqui, após nosso encontro, a gente marcar, trocar ideias. André, isso aqui não é possível, isso aqui é possível, dá para a gente ir por aqui, vamos começar dando esse passo. E a entidade pode ter certeza que, dentro da federação, eu hoje lidero o Sim de Alimentos, nós temos mais outros sindicatos de alimentos, tem o Sim de Sorvete, Sim de Laticínio, Sim de Frios, Sim de Panificação, Sim de Massa. Então, são todas pessoas que a gente senta juntos, discute, e algumas arestas que podem existir na relação, a gente, de repente, pode estar resolvendo, né, e facilitando, né, que a gente coloque o produto, que a gente impulsione, né, as vendas do que é feito aqui dentro da rede de supermercados. Perfeito. Nidovando, é com você aí. Resolver tudo isso, agora só vamos comprar made in Ceará, tá certo? E fazer com que o Ceará tenha esse desenvolvimento. O pessoal do Brasil vai ver o que está acontecendo lá, né? E a gente criando uma economia circular muito mais... local, né? Ela com a visão local, endógena e podendo ser produzida. Nidovando, como é que você vê tudo isso? E para a gente poder aqui... Nós temos aí, talvez, alguns minutos. Então, tão logo você conclua aí nesse debate com o André, você já pode estar conversando aqui um pouquinho para a gente poder fazer um encerramento. Viu, André, o importante é assim, a gente trabalhar ter essa comunicação para a gente levar esse produto produzido aqui no estado do Ceará para dentro do varejo. Eu acho que nós temos uma oportunidade imensa de fazer com que esse produto chegue na mesa do consumidor, principalmente o regional, né? Essa indústria, quando ela se instalou aqui, com certeza o pensamento dela é de ter maior abrangência desse produto na mesa, né? Ou para bem animal. Então, assim, nós estamos à disposição para sentarmos, conversarmos, para a gente fazer um trabalho de juntar todas essas indústrias, para que a gente leve ao conhecimento dos varejistas do estado do Ceará, porque eu acredito que tem muitos que não conhecem nem um determinado produto. Como eu falei, eu aqui fui uma feira, um mini fórum que teve no CDL, e tinha alguns estandes de produtos regionais. E até hoje eu ainda vendo essas linhas de produtos, algumas linhas que foram apresentadas lá, e isso, assim, até nos deixa, assim, poxa, eu não conhecia um produto desse que é produzido aqui na região jaguaribana, em outra região. Então, eu acho que isso é importante, depois a gente pensar, de ter um momento para a gente poder levar conhecimento do nosso varejista e depois, quem sabe, a gente levar esse produto até o nosso consumidor final, que é o importante, esse elo. Eu queria agradecer aí o convite, né, de estar participando dessa discussão tão importante, né, de uma temática que é vital aí, né, para todos nós, de um segmento também muito representativo, tanto do comércio varejista de alimentos como da indústria cearense de alimentos. Tem uma participação muito relevante, Célio, né, na participação do PIB, da economia do Estado, com grandes indústrias aí, e uma pulverização também muito grande de produtores. E fico muito feliz aí pela receptividade das nossas provocações, digamos assim, ideias, né, que a gente está trocando com o Nidovando, no sentido de aproximar essa relação, né, de quem produz com quem comercializa. Sem dúvida, a gente pode encontrar uma maneira que saiam todos os dois elos ganhando, né, e também o consumidor também sai ganhando com tudo isso. E fica à disposição para a gente construir essa agenda, traçar estratégias aí virtuais ou posteriormente presenciais, para que essa nossa relação se fortaleça e que a gente ajude também a economia do Estado a superar as dificuldades. Tá? Muito obrigado também, Célio. Um abraço a você, Nidovando, tudo de bom. Obrigado a vocês, André Siqueira, Nidovando, Arceso,
a indústria de alimentos, né, muito bem representada aqui pelo Sindicato de Alimentos, e a gente vê aqui muitas ideias aqui que a gente pode pegar e construir. É no mundo assim de tantas crises que também se geram essas oportunidades. Parece ditado popular, parece ditado chinês, mas não é isso. Na verdade, é que quando você sente a dor e vê as coisas, você começa a procurar novas perspectivas, né? E nesse momento é segurança alimentar. A gente sabe, é o que acontece agora. A gente acabou de comemorar o aniversário da cidade. E eu passava uma noite dessa na Praça do Ferreiro, foi um dos momentos mais tristes que eu já vi. Muitas pessoas ali ao largo, com fome mesmo, algumas pessoas privadas procurando oferecer algum alimento e alguma coisa. E a gente está falando disso. Nós estamos falando da cadeia produtiva e da segurança alimentar. Nós estamos falando que existe produção de alimentos no estado do Ceará. Nós estamos falando que existe uma rede de supermercados que tem crescido. Então, quando você começa a falar tudo isso, nós temos o Estado. O Estado cobra o seu ICMS sobre tudo isso e ele também tem uma parcela significativa, porque o tributo também é parte desse preço que também chega no consumidor. Mas agora nós estamos vivendo uma avalanche horrível de desempregados. Nós continuamos com os hiatos de pessoas nas precariedades. Só no Ceará são mais de 3 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza. Então, cabe sim, a gente vai falar aqui um pouquinho para cima, com boas ideias, o marketplace do Made in Ceará. É isso mesmo, é você pegar e ter um lugar de poder trabalhar todos os produtos do Ceará, fabricados aqui, criando esse desenvolvimento endógeno e local, né, como disse o André Siqueira, mas muito mais dentro dessa economia que também é circular na segurança alimentar, dentro do que a gente começa a falar, nada de desperdício, e tentando encontrar aquele que está precisando, que é aquele cidadão, aquela pessoa da sociedade que também está precisando, e chegando aí com a indústria e com o comércio, atendendo algo mais. Então a gente evolui muito, a gente fala de macroeconomia, os preços estão elevados, tem aí o auxílio emergencial que tem o tempo dele de esgotar, a gente começa agora, e de maneira virtual, o André falou, rodadas de negócio já começando, o momento começou ontem. Nós temos que encontrar soluções rápidas para o nosso Estado, com todas as dificuldades que nós temos, e a gente pode passar. E vamos chamar o Estado para a conversa também, André. Eu acho que tem que ter uma SEDET, uma ADESE e também uma Cefaz para poder pegar e também reduzir esse nosso custo Brasil, que também é custo Ceará, seja na logística, seja nos seus tributos, para a gente poder pegar e ter um escoamento bom e toda essa cadeia produtiva funcionar. E, mais uma vez, esse é o canal do Trends Ceará, né? Trends CE, falando sobre o supermercado e as perspectivas que nós vamos ter nesse ano de 2021, hoje com o presidente do Sindicato de Alimentos, André Siqueira, e o presidente da CESO, Nidovando Pinheiro, né? Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite também, porque eu só aprendo, eu sou aquele cara curioso e eu só aprendo. Eu entro no Nordeste, eu não sabia nem o que ia discutir exatamente aqui, mas eu sabia que teriam duas pessoas brilhantes aí para eu poder aprender bastante e, de repente, a gente encontrar aqui mais caminhos para o nosso Ceará. Um abraço para todos vocês, tá bom? Tudo de bom. Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura lançou o pacote de ações sociais Fortaleza por Todos. Para Jean, criou um novo auxílio emergencial. Para Ana Paula, a Prefeitura dobrou o valor do cartão Missão Infância. Para Luiz, o kit alimentação escolar reforçado. Para Fabiana, uma cesta básica todo mês. São milhares de famílias beneficiadas com essas ações. A Prefeitura segue ajudando cada um e trabalhando por todos. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.